Paz, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Nicolas, começando com vocês mais um vídeo. E hoje eu voltei aqui para falar para vocês, depois de muito tempo, né, meio sumido aqui do canal. Né, eu postei um vídeo há uns 3 dias atrás, a partir desse dia dessa gravação. Acho que a partir do dia que eu postar deve fazer quase uma semana. Postei um vídeo, né, que eu tava meio sumido, gravei um áudio e só postei ele em cima de uma imagem para vocês poderem ouvir. E eu poder dar uma continuidade, né, pro canal, assim, porque eu não quero parar com ele, não quero imaginar de nenhuma forma eu parar com ele. Mas enfim, vamos parar de enrolação, vamos pro que interessa, que é sobre o assunto de hoje. O assunto de hoje é sobre aquelas pessoas que estudam, releem a Bíblia inteira 500 vezes, se gabam de tudo isso e não fazem nada do que a Bíblia manda. Ou seja, vamos supor que alguém leia muito, goste muito de ler algumas pessoas gostam de chamar de epístolas, outras de cartas de Paulo, vamos supor. A pessoa pega a Bíblia, aqui minha Bibliazinha, né, a clássica do canal. Pega lá os livros de Atos, os Romanos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, todos escritos por Paulo. E pega e fica relendo. E cara, são cartas, epístolas, seja lá como você queira chamar, muito boas, com muito conhecimento, muita coisa muito legal lá para você aprender. Muito tapa que você vai levar da Bíblia, que coisa que você faz, que Deus diz, que Paulo escreve, né, para as cidades, né, porque para quem não sabe, as cartas eram mandadas para as igrejas das cidades, né, que Paulo escrevia e mandava para as cidades, ou seja, vamos por uma curiosidade, né, a carta aos Filipenses foi uma carta escrita para a cidade de Filipos, né. A curiosidade aí para deixar aí no ar aí para quem não sabia, agora tá sabendo. Bom, e sobre isso que, voltando, né, sobre isso que eu tava falando até agora, sobre as pessoas que falam e literalmente não sabem de nada. Porque, como diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento, porque por mim se multiplicarão os seus dias, e aumentarão os anos da sua vida. Que diz aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o temor que você tem a Deus, não o temor que eu já expliquei nos outros vídeos, né? O temor de você ter medo, mas sim o temor de você adorar Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer na sua vida, nem nada disso, só pelo que Ele é, pelo fato dele ser Deus. Você adorar Ele, isso é ter temor a Deus. Tá? Que essa parte que fala sobre temor a Deus, no versículo 10, é o princípio da sabedoria, quer dizer que você adorar a Deus de acordo com o que Ele ensina pra gente é o princípio da sabedoria. Você lê alguma coisa e falar, você lê lá e está escrito, não pode não falar palavras vãs, alguma parte assim, né? Não fale palavras vãs, que não, vamos supor outra coisa, não coloque coisas más diante dos teus olhos, coisas assim que estão escritas na Bíblia, aí, jogadas de um canto para o outro, que você vai lendo, e são coisas que Deus nos ensina para a gente aprender sobre isso, entendeu? Isso é algo que a gente tem que pôr em prática na nossa vida. Isso são coisas que Deus ensina, ensinamentos muito bons que Deus dá pra gente de graça, basicamente numa Bíblia. Você pode conseguir uma Bíblia de graça, às vezes em algum lugar, ou comprar uma Bíblia que você acha de uma capa mais bonita, e Deus simplesmente vai dar um conhecimento de tudo dentro dessa Bíblia para você de graça. Você vai estar aprendendo a como você agir melhor na sociedade, a como você ter uma mente basicamente mais saudável, ou seja, tem muita coisa de psicologia até na Bíblia, para quem gosta, é claro. Tem muita coisa que ensinam na psicologia, assim, de uma forma uau, que você lê na Bíblia e já estava tudo ali antes mesmo de tudo aquilo ser, vamos supor, ser achado, né, ser encontrado, ser descoberto. Aquilo já estava tudo na Bíblia. Então Deus ele vai te ensinar muita coisa de formas de você agir, formas no que você deve pensar, no que você não deve pensar, no que você deve fazer, o que você não deve fazer. Tá tudo aqui na Bíblia e Deus vai te ensinar cada vez mais e mais sobre isso, ao tanto que você vai lendo. E é claro, né, que você tem que pôr tudo isso em prática. Não adianta nada você decorar 500 versículos, reler a Bíblia toda, né, que é uma coisa que eu não gosto. É quando alguém que eu conheço, sei o jeito que aquela pessoa é, sei a quantidade de pecados que aquela pessoa
do jeito que ela age, do jeito que ela faz as coisas, o que ela fala, né, sobre o que ela vive fazendo, falando. Eu sei, conheço aquela pessoa e aquela pessoa chega para mim e fala: Nicolas, é a terceira vez que eu tô lendo a Bíblia toda. Quando a pessoa falar para isso para mim, eu vou ser sincero para vocês, eu demoro um tempo para responder essa pessoa. Porque daí eu fico assim, eu olho pra cara dessa pessoa e fico assim, tipo, irmão, ontem tu tava falando palavrão, cara, pelo amor de Deus, entendeu? E na Bíblia fala 500 vezes que não é para falar palavras vãs, que não deve sair nada mal da tua boca, e coisas assim que estão escritas na Bíblia, e diversas vezes, em várias epístolas, vários livros diferentes, e a pessoa releu isso 2, 3 vezes e continua com o mesmo pecado. A pessoa tem um pecado de estimação, basicamente. A pessoa tem um pecado que ela sabe que ela não deve ficar pecando, falando sobre aquilo, falando daquilo, né, daquele jeito, e simplesmente ela tem aquilo de estimação. Ela fala, tá bom, eu não vou fazer isso. No outro dia ela vai ler a Bíblia de novo, vai reler os, sei lá, quantos capítulos da Bíblia, para poder ler a Bíblia tudo de novo em um ano, né, porque normalmente o pessoal ama fazer isso, né, não sei porquê, mas o pessoal ama ler a Bíblia toda em um ano, né. O que eu vou falar para vocês, minha opinião sincera, tá? Que se você gosta, não tem problema nenhum em ler a Bíblia toda em um ano. Mas eu não recomendaria isso para alguém, até porque Deus tem muito a te ensinar, às vezes com 1, 2 capítulos de algum livro em específico. Deus vai ter um dia que tu vai pegar a Bíblia e falar, hoje vamos ler Salmos. Aí tu vai lá, abre Salmos em algum capítulo meio aleatório, assim, que você acha legal, assim, e falar, vamos ler daqui pra frente. E às vezes desse daqui pra frente é algo que Deus vai te ensinar muita coisa, e você vai ficar dias em cima daquilo, estudando sobre aqueles versículos, tentando entender tudo que Deus está tentando ensinar para as pessoas, para você, sobre isso. E isso acaba te comendo vários dias, e às vezes de você ler a Bíblia toda em um ano, né, que tem muita gente que gosta de fazer isso, né, às vezes você tem que ler vários capítulos, e às vezes tem dias que a leitura de vários capítulos todo santo dia torna maçante aquilo. Torna maçante ler a Bíblia. Ou seja, né, pra quem não sabe o que é maçante, torna cansativo, fica chato, basicamente, ler a Bíblia. Isso é algo que não deve acontecer em nenhuma das hipóteses. Você lê a Bíblia e achar chato ler, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Isso vocês já me escutaram falar aqui um monte de vezes. E nessa renovação, às vezes você lê, vamos supor, eu leio aqui, que nem eu li para vocês Provérbios, né? Eu leio ele hoje, posso entender uma coisa. Amanhã Deus pode me revelar uma coisa completamente diferente e cheia da graça do Senhor sobre Provérbios 9 e 10. Mesmo versículo, mesmo capítulo, da mesma Bíblia, que eu pego todo dia para ler. Então, assim, cara, não fica preso nessa de achar que você tem que ler a Bíblia. Você não tem que nada. Você lê a Bíblia no tempo que você quiser. Você pode demorar para ler a Bíblia inteira em 1 ano, 2 anos, 3 anos, levar uma década para ler a Bíblia inteira. Eu hoje, cara, sou crente desde que me conheço por gente, para ser bem sincero para vocês. Eu nunca li a Bíblia inteira até hoje. Nunca, nunca, nunca. Eu tô agora vou fazer 18 anos mês que vem e nunca li a Bíblia inteira até hoje. Não tenho também vontade de pegar aquelas leituras loucas e ler a Bíblia inteira em 1 ano. Não tenho vontade de fazer isso. Mas enfim, coisa minha, entendam o que quiser, tá aí a minha recomendação. Não leia a Bíblia toda em 1 ano se você quiser ter um entendimento total de todas as cartas, todas as epístolas, de tudo que tiver na Bíblia, porque Deus tem muito mais para te mostrar do que você ficar lendo muita coisa rapidão, entendeu? E até às vezes porque tem dias, né, que o pessoal passa assim mais apertado, tem dias que tá mais cansado, mais isso, mais aquilo, e às vezes o pessoal bota alguma desculpa, daí depois de ficar, ai meu Deus, o que eu fiz, entendeu? Então pra você não se sentir culpado por conta disso, leia a Bíblia em quanto tempo você quiser, comece a Bíblia de onde você quiser, leia de carta por carta, leia meio aleatório. Ou tem muita gente que gosta de ler também em ordem cronológica. Procura para saber o que os caras encontraram de ordem cronológica, qual que foi o primeiro livro já escrito na Bíblia e qual que foi o último, né? Para quem quiser dar uma pesquisada, é um assunto bem legal, assim, você vai ficar bastante tempo pesquisando sobre isso. Mas enfim, né? Isso é algo que, assim, cara,
Para terminar esse vídeo, assim, né, eu já falei sobre muita coisa, saí bastante do assunto esse vídeo, mas é normal eu fazer isso. Você que não conhece ainda no meu canal, meu nome é Nicolas, né, não me apresentei antes para você. E eu vou pedir agora no finalzinho do vídeo para pedir para você se inscrever e deixar o like. E vou falar uma última coisa aqui para encerrar esse vídeo já. Que é assim, coloque tudo que você aprende em prática. Pode ficar preso no mesmo capítulo, no mesmo versículo por semanas, mas desde que você enfie na cabeça o que está escrito ali e coloque em prática tudo aquilo. Você não vai ser um ser perfeito, tá? Depois que você começar a aprender tudo e colocar tudo em prática, você não vai chegar a ser um ser perfeito, porque o único ser perfeito é Deus. Deus nos criou para sermos perfeitos, mas depois do pecado a gente já se torna imperfeito, a gente já começou a pecar e tudo mais, tem aquela longa história. Mas enfim, cara, faz assim, cara. Vai pondo em prática por semana. Dá uma ajuda aqui para vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um livro aqui, vamos pegar um livro aqui em específico que eu gosto bastante, deixa eu achar ele aqui rapidão. Aqui, ó, vamos pegar um versículo aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: portanto, faço morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria, né? E depois, vamos pular para o versículo 8, agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, já falei sobre isso. Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas. Ou seja, ele está dizendo aqui o que você não deve fazer para se soltar da sua velha natureza. Você aí que está querendo se tornar cristão, né? Tá nessa luta contra você mesmo, né? E não sabe o que fazer. Tipo, me tornei cristão por causa de uma pregação, por causa de um louvor, alguma coisa, e agora não sei o que fazer. Colossenses é um livro ótimo para você que quer aprender mais como ser cristão, né? Porque a igreja de Colossenses estava com um problema bem grande quando Paulo teve que escrever isso para ela. Mas enfim, sobre isso, coloca isso em prática. Começa a ver aqui tudo o que você faz que não provém de Deus, né? Ou seja, a sua velha natureza. Vá vendo, pega por semana, por mês, relê isso aqui um monte de vezes. Relê o capítulo 3 inteiro, o capítulo 4. Colossenses é pequenininho. Cara, são duas folhas aqui, Colossenses. Você lê em menos de meia hora, tu já leu o livro de Colossenses inteiro e pode ficar relendo ele todo dia, porque tem muito ensino massa ali pra ti. Então vai vendo isso, cara. Tipo, vamos supor, eu tinha muitas paixões, eu era alguém que era muito de festa, muito, vou atrás de uma mulher, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E começa a separar disso, começa a separar das festas, começa a separar das mulheres. Ou outro, eu tenho muita linguagem obscena, falo muito palavrão, falo muita coisa de duplo sentido, falo muito coisa que não provém de Deus, né? Não tem nada a ver com Deus. Começa a separar disso. Você não vai ler isso e não existe também, para encerrar, agora que eu estou enrolando, para encerrar, uma fórmula mágica para você se tornar um bom cristão, para você se tornar uma boa pessoa. Não existe, nunca vai existir. Porque para você ser cristão, você tem que batalhar, você tem que lutar, você tem que deixar muita coisa para trás e tem que... Cara, você vai sofrer muito. Pra ser bem sincero para você, você vai sofrer muito para mudar tudo que você tem que mudar. E até hoje eu ainda tenho muita coisa para mudar. Então, não ache que você é perfeito, porque isso seria egocêntrico da sua parte, né? Você achar que você não tem mais pecados no que mudar, porque você tem, todo mundo tem, ninguém é perfeito e ninguém nunca foi. A única pessoa perfeita que pisou na terra foi Jesus. Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, para nos livrarmos, né, do fardo de nossos pecados. Então, largue seus fardos para Deus, eu oro para que você seja abençoado com essa mensagem. Agradeço muito se você chegou até aqui, peço para você deixar seu like de novo e se inscrever no canal, e muito obrigado por ficar até aqui no vídeo. Tchau, tchau.